Você já se perguntou por acaso o que são lentes convergentes e divergentes? Olá, eu sou o Lucas Nóbrega, integrante do PET Física, e sobre o vídeo de hoje nós vamos falar sobre lentes convergentes e divergentes. Mas primeiro, o que é uma lente? Bem, uma lente é um instrumento óptico, geralmente composto por vidro, mas também pode ser composto por plástico. E essas lentes são transparentes e são muito utilizadas pela sua propriedade de refração, pois quando a luz passa de um meio para o outro, ela refrate um pouco. Ou seja, quando ela passa do ar para o vidro ou o material composto da lente, ela tem uma refração. E quando ela sai desse material e volta para o meio, o que acontece com os raios de luz? Eles sofrem uma certa alteração, dependendo do tipo de lente. Bem, existem as lentes convergentes, que são as lentes que convergem a luz, ou seja, elas convergem os raios de luz onde eles incidem em um mesmo ponto, que esse ponto é chamado de ponto focal. Essas lentes são utilizadas para ampliar imagens. São as lentes utilizadas, por exemplo, em lupas e alguns tipos de câmeras, que têm a capacidade de ampliar a imagem, fazendo ela parecer maior do que ela realmente é. Quando os raios paralelos incidem sobre ela, eles se desviam, convergindo para um único ponto. Por isso se chamam lentes convergentes. O ponto para onde os raios convergem se chama foco. E é um ponto real. A distância focal depende da curvatura da lente. Por exemplo, essa lente plano-convexa tem uma distância focal menor que a anterior. E também temos as lentes divergentes, que elas divergem a luz, elas meio que afastam os raios de luz um dos outros, mas não de uma forma aleatória. Pois se você fizer uma projeção dos raios de luz, você também encontrará um ponto focal. E bem, algo que também são instrumentos ópticos são os nossos próprios olhos, onde eles convergem a luz, eles convergem os raios de luz que incidem nos nossos olhos para ter o seu foco na sua retina. Mas também pode acontecer em casos de pessoas, por exemplo, com miopia, que esse foco não incide na retina, incide antes. Nesse caso, a pessoa tem a visão meio embaçada e ela precisa de óculos de correção. Nesse caso, é usado uma lente divergente para corrigir a miopia. E também tem o caso da hipermetropia, que é onde esse foco ele vai depois da retina. Com isso, é necessário o uso de lentes convergentes para corrigir esse problema de visão. Os raios paralelos não convergem a um ponto, mas se separam. Por isso elas se chamam lentes divergentes. A prolongação dos raios divergentes atrás da lente determina o foco, e é um ponto virtual. E bem, isso foi uma aula introdutória aos assuntos de lentes convergentes e divergentes. Espero que vocês tenham gostado e tchau!